Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica. Aqui, nós mergulhamos fundo nos filmes, analisamos cada detalhe e trazemos para vocês uma crítica honesta, divertida e sem enrolação. Hoje, vamos falar sobre um dos lançamentos mais esperados do ano, Scream 7. Se você é fã da franquia, sabe que Scream sempre foi muito mais do que um simples filme de terror. Ele mistura suspense, assassinatos misteriosos e aquele humor meta que só a série sabe entregar. Mas será que Scream 7 conseguiu manter a essência da saga? Ou será que caiu na armadilha de repetir fórmulas antigas? É isso que vamos descobrir hoje. Vou falar sobre o enredo, os personagens, o desempenho do elenco e também dar minha opinião sincera sobre valer ou não a pena assistir. Então, pega a pipoca, se acomoda e vem comigo, porque aqui no Ali Explica a gente destrincha tudo, cena por cena, para você não perder nenhum detalhe. E não esquece, se curtir o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma crítica. Agora sim, vamos começar a análise completa de Scream 7. Após décadas de terror, traumas psicológicos e uma interminável sucessão de assassinatos, a vida de Sidney Prescott parecia finalmente ter encontrado um pouco de paz. Já distante da pequena cidade que marcou o início de sua jornada de sobrevivência contra Ghostface, ela se estabeleceu em uma comunidade tranquila, tentando reconstruir sua vida e, sobretudo, criar sua filha adolescente com segurança. A rotina de silêncio e vigilância constante, no entanto, é brutalmente interrompida quando um novo assassino Ghostface emerge, disposto a arrastar Sidney e todos ao seu redor, de volta ao pesadelo que ela tanto lutou para deixar no passado. Essa nova ameaça não é apenas mais um imitador distante. É alguém que conhece profundamente a história de Sidney e decidiu explorar a herança de violência que ela carrega. O novo Ghostface, desta vez, tem um motivo perverso e pessoal: atingir diretamente a família de Sidney, fazendo da filha adolescente a principal vilã da narrativa assassina. Essa escolha não é arbitrária. É uma estratégia calculada que atinge Sidney em um ponto que ela nunca conseguiu proteger totalmente: seu coração e sua prole. A abertura do filme cria um clima de nostalgia e tensão, ao revisitar temas que construíram a série: telefonemas ameaçadores, cenas introspectivas que se transformam em violência e um senso de inevitabilidade. Não demora para a audiência perceber que Ghostface não está apenas brincando de gato e rato, mas imposto uma sentença de terror que pode alterar permanentemente os poucos momentos de normalidade alcançados por Sidney. Sidney, Tatum e a vida normal que nunca foi real. Sidney começou o filme morando numa cidade tranquila com sua filha Tatum, seu marido policial e alguns poucos vizinhos, tentando criar um lar que estivesse longe das tragédias que a perseguiram por tantos anos. Tatum, agora adolescente, está começando a explorar sua própria independência, lidando com amizades, escola e os desafios típicos dessa fase da vida. Essa vida aberta e aparentemente normal, porém, logo se torna frágil com a chegada de um telefonema familiar. O som emblemático de Ghostface ecoando nas linhas telefônicas, pelo qual toda a franquia ficou conhecida. Os primeiros sinais de perigo surgem de forma sutil: mensagens crípticas, presença estranha nos entornos da casa e eventos que na superfície parecem coincidências, mas que rapidamente se revelam parte de um jogo sinistro. Sidney, agora mais experiente e traumatizada pelas inúmeras vezes em que enfrentou o assassino mascarado, tenta inicialmente ignorar os sinais, acreditando que, depois de tantos anos,
talvez pudesse finalmente afastar o espectro de Ghostface. Essa negação e hesitação inicial criam uma tensão emocional que se manifesta tanto no comportamento protetor de Sidney quanto no medo silencioso de Tatum. O anúncio do terror. Ghostface reaparece. Quando Ghostface finalmente se revela em ação, a violência é imediata e brutal. O assassino ataca um personagem secundário, que supostamente tem ligação com os arredores de Sidney, demonstrando que o alcance do novo Ghostface é direto e pessoal, não apenas um imitador sem conexão com o passado, como em muitas entradas anteriores da franquia. Esse ataque inicial choca tanto Sidney quanto a audiência e marca o retorno do tema central da saga. Ninguém realmente escapa do legado de Woodsboro. A narrativa então entra em um ritmo característico de pesadelo que se intensifica. Cenas de investigação, suspeitas crescentes entre personagens aparentemente seguros e a sensação constante de que o assassino pode estar mais próximo do que se imagina. Sidney, que vestiu o papel de guerreira endurecida pela experiência, se vê em uma posição extremamente difícil: proteger sua filha, ao mesmo tempo em que mergulha novamente em um confronto que ela jurou nunca mais enfrentar. Suspeitas, revelações e conspirações. Conforme o filme progride, a trama se complica com a introdução de uma série de personagens que podem, ou não, estar envolvidos nos ataques. Novos vizinhos, velhos amigos e até figuras do passado emergem como potenciais suspeitos. Cada cena envolve pistas falsas, levando o público a questionar os motivos e identidades por trás das máscaras que encobrem os assassinos. A dinâmica da investigação repousa fortemente sobre o instinto protetor de Sidney, mas também sobre sua experiência em entender o padrão de Ghostface, um assassino que costuma escolher suas vítimas com base em relações pessoais profundas. Essa característica perturbadora leva Sidney e Tatum a questionar quem, entre aqueles que a cercam, poderia esconder uma intenção tão monstruosa. Com o avanço do enredo, Ghostface revela seu plano final: não apenas aterrorizar Sidney Prescott, mas moldar a narrativa do horror em torno de Tatum, transformando-a em uma nova protagonista do ciclo de violência. Essa escolha brutal é o ponto de virada central do filme. Sidney percebe que enfrentar Ghostface desta vez não significa apenas sobreviver, mas impedir que sua filha se torne mais uma vítima, ou algo ainda pior. O confronto final acontece em uma sequência intensa, em que Sidney e Tatum são encurraladas pelos assassinos. A ação está repleta de momentos de tensão máxima. Fugas desesperadas, armadilhas engenhosas e violência gráfica que forçam Tatum a confrontar seus próprios limites físicos e psicológicos. A relação mãe-filha, já fragilizada pelo medo, se torna o epicentro emocional da história, e cada movimento delas é carregado de tensão e expectativa. Nesse confronto, Sidney usa toda a sua experiência passada para tentar salvar sua filha. Mesmo com feridas e medo, ela demonstra uma força inabalável, uma prova de que, embora tenha desejado escapar desse mundo de violência, ela ainda é uma sobrevivente nata. E ao mesmo tempo, Tatum, confrontada com sua própria mortalidade e medo, descobre dentro de si uma coragem inesperada, um aspecto essencial da narrativa. O terror pode transformar vítimas em combatentes. Desfecho e consequências. Após uma série de confrontos ferozes, o novo Ghostface é finalmente desmascarado em uma sequência dramática que revela motivações surpreendentes e perturbadoras.
A identidade do assassino não é apenas alguém com rancor pessoal, mas alguém obcecado com a própria mitologia de Sidney Prescott. Alguém que vê Sidney como um ícone de sobrevivência e quer forçar esse legado em sua própria narrativa de violência. O filme chega ao seu fim com a ameaça neutralizada, pelo menos por enquanto. Mas o impacto emocional sobre Sidney, Tatum e todos os sobreviventes é profundo. A vida pacífica que Sidney tentou construir é uma miragem. Ela percebe que, mesmo quando a violência termina, as cicatrizes emocionais e psicológicas permanecem. O espectador é deixado com a sensação de que o ciclo de trauma e horror nunca realmente termina. Ele apenas se transforma. Temas centrais e legado. Scream 7 explora temas que vão além do simples slasher. O custo do trauma, a dificuldade de escapar do passado e o impacto emocional que a violência deixa nas vítimas e em seus entes queridos. A relação entre Sidney e Tatum é o fio condutor da história e serve como um comentário sobre como gerações diferentes lidam com medo, perda e sobrevivência. Esse capítulo final, pelo menos por enquanto, da franquia, não se limita a repetir fórmulas antigas, mas tenta, mesmo que com sucesso desigual, expandir a mitologia de Scream, introduzindo uma nova protagonista em formação e confrontando a ideia de que terror e violência têm um legado intergeracional. Conclusão. No fim, Scream 7 entrega uma narrativa que mescla horror clássico com um estudo emocional profundo sobre suas personagens centrais. A tensão vai muito além da máscara de Ghostface. Ela se infiltra na mente de cada personagem e ressoa com o público ao explorar medos fundamentais, de perder aqueles que amamos, de confrontar o passado e de enfrentar aquilo que pensamos ter deixado para trás. No centro de Scream 7 está Neve Campbell, retornando ao papel que definiu grande parte de sua carreira, Sidney Prescott Evans. Campbell é uma atriz canadense que se tornou mundialmente conhecida no papel de Sidney desde o primeiro Scream, lançado em 1996. Ao longo dos anos, ela consolidou sua posição como uma das Final Girls mais icônicas do cinema de horror, interpretando uma personagem que sobrevive a inúmeras ameaças do assassino Ghostface e se transforma em um símbolo de resiliência e coragem no gênero slasher. Para Campbell, Scream 7 representa não apenas mais uma sequência, mas um retorno emocional à personagem e ao legado que ela ajudou a criar. Ao longo de sua carreira, Campbell também participou de séries de televisão e outros filmes, mas nenhum papel ressoou tanto com o público quanto Sidney. No 7º capítulo da franquia, Sidney é uma mulher que tenta levar uma vida relativamente tranquila, até que novos horrores forçam a confrontar novamente seu passado traumático e a proteger sua própria família. A nova geração, Isabel May como Tatum Evans. Uma nova adição importante ao universo de Scream é Isabel May, que assume o papel de Tatum Evans, filha de Sidney Prescott Evans. May é uma atriz norte-americana que tem conquistado atenção por suas atuações em produções de destaque, incluindo séries televisivas e filmes voltados para o público jovem adulto. Sua participação em Scream 7 marca uma transição significativa para um papel principal em uma grande franquia de terror hollywoodiana. O desafio de interpretar Tatum reside em equilibrar a inocência adolescente com a tensão extrema que acompanha a narrativa de terror, pois sua personagem se torna alvo direto do novo assassino Ghostface. A atuação de May foi elogiada por trazer uma energia vibrante e momentos de empatia em meio ao suspense e ao horror,
reafirmando seu potencial como uma nova protagonista no gênero. Veteranos reencontrados. Courteney Cox como Gale Weathers. Outra presença clássica nesta sequência é Courteney Cox, que retorna como Gale Weathers, a intrépida jornalista que acompanha os eventos macabros desde o início da franquia. Cox é uma atriz norte-americana muito conhecida por seu trabalho tanto em comédia quanto em drama e suspense, com destaque global pelo papel em sitcoms de sucesso no início de sua carreira. Em Scream, sua personagem evoluiu de uma repórter ambiciosa e curiosa para uma figura durona que enfrenta perigos extremos para uncover a verdade. A volta de Cox ao papel reforça a continuidade da série, trazendo familiaridade e profundidade emocional, além de destacar a relação complexa de Gale com os eventos traumáticos que moldam a história de Woodsboro e agora Pine Grove. Dinâmica familiar. Joel McHale como Mark Evans. Joel McHale interpreta Mark Evans, esposo de Sidney e pai de Tatum. McHale, ator e comediante norte-americano famoso por seu humor sarcástico e presença em séries de televisão e filmes, traz uma nova camada ao universo de Scream. Enquanto McHale é conhecido por papéis cômicos e por apresentar programas de comédia e talk shows, Scream 7 o coloca em um ambiente dramático e ameaçador, onde ele precisa equilibrar o papel de protetor da família com o medo crescente diante da violência que assola a todos ao redor. Sua interpretação ajuda a humanizar as consequências emocionais para os personagens, que muitas vezes veem suas vidas virarem de cabeça para baixo por causa das tragédias encenadas no filme. Velhos amigos. Jasmine Savoy Brown e Mason Gooding. A franquia também traz de volta Jasmine Savoy Brown como Mindy Mix Martin e Mason Gooding como Chad Mix Martin, personagens que surgiram em filmes anteriores e agora retornam para apoiar a nova história. Brown e Gooding representam a nova geração de sobreviventes que cresceram dentro da mitologia de Scream, muitas vezes lidando com o trauma herdado dos eventos anteriores, enquanto tentam encontrar um caminho próprio. Jasmine Savoy Brown tem se destacado em produções de suspense e drama, trazendo delicadeza e força para sua personagem, que precisa usar tanto inteligência quanto coragem para sobreviver. Já Mason Gooding, com seu charme e presença física, equilibra a leveza juvenil com momentos de tensão, contribuindo para a dinâmica do grupo, enquanto a trama de terror se desenrola. Conexões locais. Anna Camp, como Jessica Bowden, e Asa German, como Lucas Bowden. O elenco ainda conta com Anna Camp, no papel de Jessica Bowden, vizinha de Sidney e mãe de Lucas Bowden, interpretado por Asa German. Camp é uma atriz americana com experiência em comédias e dramas, conhecida por seu trabalho versátil em filmes e séries de TV. Em Scream 7, ela incorpora a figura da moradora local, que, como muitos personagens da franquia, acaba envolvida nos eventos sinistros mais profundos do que jamais imaginou. Isso cria uma tensão narrativa com sua família e os riscos compartilhados com outros personagens. Já Asa German, um ator jovem com desempenho promissor, dá vida ao filho de Jessica, participando do círculo social de Tatum e adicionando nuances emocionais à amizade e ao medo que permeiam a história. A amiga de Tatum, Celeste O'Connor como Chloe Parker. Uma das amigas mais próximas de Tatum no filme é Chloe Parker, interpretada por Celeste O'Connor. O'Connor, atriz capaz de transitar entre diferentes gêneros com naturalidade, traz profundidade a Chloe, uma personagem que age como suporte emocional para Tatum, enquanto ambas enfrentam situações cada vez mais perigosas.
A amizade entre as duas é um dos elementos que humaniza o terror, demonstrando a importância dos laços pessoais em momentos de crise. A atuação de O'Connor, frequentemente elogiada por sua autenticidade, acrescenta intensidade às cenas de interação entre as jovens, equilibrando o medo com momentos de camaradagem. O grupo ampliado. Sam Hackner como Ben Brown. Sam Hackner vive Ben Brown, namorado de Tatum e integrante do grupo de jovens que se envolve na narrativa principal. Hackner é um ator que vem construindo sua carreira em personagens que transitam entre a vulnerabilidade emocional e a determinação, qualidades que transparecem em sua atuação neste filme. Ben se torna mais do que um simples coadjuvante. Ele representa o aspecto humano e romântico que contrabalança as cenas de horror puro, oferecendo interações que aprofundam tanto a personalidade de Tatum quanto o impacto dos eventos traumáticos que se desdobram à medida que Ghostface faz suas vítimas. Elementos de mistério. McKenna Grace como Hannah Thurman. Outra jovem atriz de destaque no elenco é McKenna Grace, que interpreta Hannah Thurman, melhor amiga de Tatum. Grace já se firmou em Hollywood, com performances em filmes e séries aclamados, muitas vezes mostrando maturidade dramática impressionante para sua idade. Em Scream 7, sua personagem introduz uma conexão emocional importante no início da trama, porque sua presença ajuda a estabelecer o vínculo central entre as jovens personagens, antes que a história de terror ganhe força. A participação de Grace confere profundidade às relações adolescentes retratadas no filme e amplia o senso de empatia do público pelos protagonistas. Cultura pop e humor. Jimmy Tatro e Michelle Randolph. O elenco também inclui Jimmy Tatro como Scott e Michelle Randolph como Madison, um casal de amigos com forte senso de cultura pop e uma obsessão por filmes e narrativas de terror. A dupla representa a voz dos fãs dentro da própria trama. Personagens que comentam, analisam e refletem sobre os tropos e clichês do gênero, muitas vezes com humor e ironia. Essa camada meta é uma tradição da franquia Scream, que historicamente brinca com a consciência dos personagens sobre os filmes de terror. A interação de Tatro e Randolph adiciona leveza e autorreflexão à narrativa, proporcionando momentos de respiro em meio ao suspense intenso. Interpretações surpresa. Mark Consuelos e Timothy Simons. Mark Consuelos interpreta Robbie Rivers, uma figura pública dentro da história, que traz complexidade ao elenco, pela forma como sua presença influencia eventos e interações entre os personagens. Consuelos, conhecido por seu trabalho em dramas televisivos e filmes, incorpora um personagem que mistura carisma com ambiguidade, deixando o público questionar suas intenções. Já Timothy Simons, como George Willis, oferece uma atuação que transita entre a comicidade e a tensão dramática. Seu papel como professor cria uma relação interessante com os estudantes, adicionando tensão e humanidade ao contexto escolar e social apresentado no filme. Voz do Medo. Roger L. Jackson como Ghostface. Um elemento icônico da franquia é a voz de Ghostface, e Roger L. Jackson retorna para emprestar sua voz inconfundível ao assassino mascarado. Jackson é um dublador veterano, cuja entonação fria e ameaçadora contribui diretamente para a construção do medo e da atmosfera de suspense em cada encontro com Ghostface. Sua participação é um lembrete de como a voz por trás da máscara é tão essencial quanto a presença física do vilão, unificando a sensação de terror que permeia toda a série. Participações nostálgicas e elementos icônicos. Além dos papéis principais, o filme também inclui aparições.
algumas geradas artificialmente, de personagens históricos da franquia, conectando o novo capítulo com seu passado. Essas participações nostálgicas ajudam a reforçar o legado de Scream e oferecem aos fãs momentos inesperados, criando um laço entre o novo e o antigo, que é tanto uma homenagem quanto uma extensão da mitologia estabelecida ao longo dos anos. Conclusão: um elenco que mistura velho e novo. O elenco de Scream 7 é uma mistura cuidadosamente equilibrada de atores veteranos que ajudaram a definir a franquia e talentos emergentes que representam a nova geração de personagens e sobreviventes. Essa combinação não só mantém a continuidade e a familiaridade com o público de longa data, mas também introduz novas dinâmicas, relações e emoções que ampliam o universo da série. O trabalho de cada ator e atriz contribui para uma tapeçaria complexa de horror, humor, tensão e humanidade, fazendo de Scream 7 uma experiência cinematográfica multifacetada, tanto para fãs antigos quanto para novos espectadores. Quando um filme como Scream 7 chega aos cinemas, ele carrega não apenas a expectativa de ser um bom slasher, mas também o peso de 30 anos de história da franquia. O público que cresceu com Pânico e seus sucessores espera algo que seja ao mesmo tempo assustador, original e espirituoso, características que definiram os melhores filmes da saga. Neste sentido, Scream 7 começa com tudo a seu favor. O retorno de nomes clássicos como Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, e Gale Weathers, vivida por Courtney Cox, bem como a promessa de atualizar a narrativa com a filha de Sidney como novo foco central. A ideia de explorar o impacto intergeracional do medo, bem como a tentativa de fundir elementos clássicos com novas ferramentas narrativas, parecia promissora no papel. No entanto, ao assistir ao filme, muitos críticos e fãs perceberam que a execução dessas ideias não alcança todo o potencial que elas têm na teoria. Uma das críticas mais comuns apontadas é que a obra parece repetir fórmulas já vistas anteriormente, sem oferecer algo realmente inovador ou substancial para justificar sua existência como um capítulo único dentro da série. Em vez de se tornar um comentário novo sobre o gênero ou sobre a própria franquia, o filme muitas vezes se apoia demais em nostalgia, referências constantes a eventos anteriores, personagens históricos e easter eggs, que mais parecem enfeites do que partes integradas de uma história coesa e impactante. Roteiro e narrativa, promessas e problemas. Um dos pontos mais debatidos sobre Scream 7 é justamente seu roteiro. Embora a ideia central, um novo assassino Ghostface ameaçando a vida da filha de Sidney, tenha o potencial de criar tensão emocional e narrativa, a forma como a história se desenrola é muitas vezes vista como previsível ou até mesmo mal estruturada. Em muitos momentos, a narrativa opta por soluções fáceis ou decisões de personagem que parecem impulsionadas mais pela necessidade de avançar a trama do que por lógica interna da história. Isso resulta em sequências onde a tensão não se sustenta e momentos que deveriam ser impactantes acabam se tornando apenas mecânicos e superficiais. Além disso, o filme foi criticado por não explorar de maneira convincente o conceito de medo contemporâneo ou inovações do gênero, algo que a franquia sempre fez tão bem no passado. Em vez disso, Scream 7 muitas vezes se torna um slasher genérico, onde cenas de violência e perseguições são inseridas sem que a narrativa emocional e a construção de suspense estejam realmente no mesmo nível. Essa abordagem faz com que certos momentos, que deveriam ser aterrorizantes ou intensos, pareçam apenas convenientes, sem gerar aquela sensação de verdadeira apreensão
que o público espera de um filme com este legado. Um dos pontos mais debatidos sobre Scream 7 é justamente seu roteiro. Embora a ideia central, um novo assassino Ghostface ameaçando a vida da filha de Sidney, tenha o potencial de criar tensão emocional e narrativa, a forma como a história se desenrola é muitas vezes vista como previsível ou até mesmo mal estruturada. Em muitos momentos, a narrativa opta por soluções fáceis ou decisões de personagem que parecem impulsionadas mais pela necessidade de avançar a trama do que por lógica interna da história. Isso resulta em sequências onde a tensão não se sustenta e momentos que deveriam ser impactantes acabam se tornando apenas mecânicos e superficiais. Além disso, o filme foi criticado por não explorar de maneira convincente o conceito de medo contemporâneo ou inovações do gênero, algo que a franquia sempre fez tão bem no passado. Em vez disso, Scream 7 muitas vezes se torna um slasher genérico, onde cenas de violência e perseguições são inseridas sem que a narrativa emocional e a construção de suspense estejam realmente no mesmo nível. Essa abordagem faz com que certos momentos, que deveriam ser aterrorizantes ou intensos, pareçam apenas convenientes, sem gerar aquela sensação de verdadeira apreensão que o público espera de um filme com este legado: o humor meta e a falta de surpresa. Uma das assinaturas originais de Scream sempre foi seu humor meta, personagens que entendem e comentam os clichês do gênero enquanto tentam sobreviver neles. Esse resultado deu à franquia uma camada extra de inteligência e autoconhecimento que a diferenciou de muitos outros filmes de horror. Em Scream 7, no entanto, essa qualidade parece atenuada. Vários críticos e espectadores observaram que a autoconfiança do roteiro em comentar sobre si mesmo foi substituída por uma repetição de elementos já usados anteriormente, sem trazer uma perspectiva nova ou surpreendente. O resultado é um equilíbrio instável. O filme quer parecer perspicaz, mas acaba se apoiando demais em referências, piadas internas e reações esperadas do público, em vez de construir humor e suspense de forma orgânica. Para fãs que esperavam uma reinvenção ou evolução da abordagem meta, isso pode ser decepcionante. Por outro lado, espectadores menos familiarizados com o histórico da franquia podem até se divertir com os momentos de humor, ainda que não encontrem nada particularmente memorável ou surpreendente. Performance e personagens, pontos fortes e fracos. Em termos de atuação, o elenco de Scream 7 possui pontos positivos e negativos. Neve Campbell, veterana da franquia, entrega uma performance sólida como Sidney Prescott, trazendo uma presença firme que ainda representa a heroína endurecida pela experiência. Sua entrega é um dos elementos que mantém o filme ancorado em algo emocionalmente relevante. Ao mesmo tempo, outros membros do elenco, especialmente os mais novos, têm performances variáveis. Algumas entregam momentos bastante competentes, enquanto outras não conseguem criar personagens suficientemente cativantes ou complexos para que o público se importe profundamente com seus destinos. Essa disparidade entre atuação e desenvolvimento de personagem contribui para que certas tensões dramáticas não funcionem plenamente. Quando a narrativa demanda que nos importemos emocionalmente com alguém, muitas vezes o roteiro não dá suporte suficiente para que essa conexão aconteça de maneira natural, resultando em uma experiência onde o público pode até torcer pelos protagonistas, mas sem sentir a intensidade emocional que outras entradas da franquia já proporcionaram. Suspense e violência, entre o eficiente e o genérico. Do ponto de vista técnico, Scream 7 não é um desastre completo.
Algumas sequências de suspense e cenas de violência são bem realizadas, carregando tensão e criatividade, o que agrada aos fãs do gênero. Essas sequências conseguem criar momentos impactantes que lembram o que tornou a série tão popular inicialmente. Ainda assim, esses momentos frequentemente se destacam isoladamente, sem que o conjunto do filme ofereça um ritmo realmente consistente ou uma construção de suspense que mantenha o público completamente envolvido do começo ao fim. Um dos problemas apontados por críticos é que o filme perde lentamente seu senso de identidade à medida que progride, tornando a violência um elemento mecânico e quase ritualístico, em vez de uma ferramenta que impulsiona a narrativa ou o desenvolvimento dos personagens. Isso faz com que o impacto de algumas cenas diminua, mesmo quando tecnicamente bem feitas. Recepção da crítica e do público. Após o lançamento de Scream 7, a recepção crítica foi majoritariamente mista a negativa, com muitos comentários destacando a falta de originalidade e de um roteiro mais inspirado. A película registra uma pontuação considerada baixa em agregadores de críticas, e tanto fãs quanto críticos frequentemente mencionam que ela é uma das entradas mais fracas da franquia, inclusive sendo comparada desfavoravelmente até com episódios anteriores já menos aclamados. Por outro lado, é importante notar que não há unanimidade em torno dessa avaliação. Alguns espectadores, especialmente aqueles que vão ao cinema com expectativas moderadas ou que são grandes fãs da série, encontraram no filme momentos divertidos e emocionantes, principalmente nas cenas de ação e em sequências que evocam nostalgia. Essas opiniões divididas mostram que, embora muitos sintam que o filme não alcança o ápice do gênero ou da franquia, ele ainda pode oferecer entretenimento para públicos específicos. Conclusão: vale a pena assistir ou não? Responder se vale a pena assistir Scream 7 depende muito de o que você espera encontrar no filme. Se você é fã confesso da franquia e gosta de revisitar personagens icônicos, ver o retorno de Sidney e outros elementos nostálgicos pode ser divertido e interessante, mesmo que a execução não seja perfeita. Para esses espectadores, a experiência ainda pode ser satisfatória como entretenimento leve e como mais um capítulo da saga. Por outro lado, se você busca um filme de terror que seja ousado, inovador ou que realmente reinvente o gênero, ou se era fã da abordagem meta original de Scream, Scream 7 pode ser uma experiência frustrante. As críticas apontam que o filme se apoia demais em elementos já explorados, tem um roteiro irregular e, em vários momentos, falha em criar suspense emocionalmente profundo. Nesse caso, assistir apenas por curiosidade ou nostalgia pode ser suficiente, mas as chances são de que você saia com a sensação de que viu algo mediano, e não memorável. Em produções de grande orçamento, especialmente filmes de suspense e terror, os efeitos visuais, VFX, e a computação gráfica, CGI, tornaram-se ferramentas centrais, tanto para a construção da atmosfera, quanto para a execução de cenas que seriam impossíveis de filmar de maneira prática. Em Scream 7, os efeitos visuais têm um papel duplo. Ao mesmo tempo em que devem sustentar momentos de ação e horror intensos, também precisam se integrar de maneira sutil ao realismo da narrativa, para que o público não perceba o artifício por trás da cena. Ao longo de todo o filme, percebe-se claramente que a equipe responsável pelos VFX dedicou grande parte de seu esforço para equilibrar efeitos aparentes e outros para os quais o público nem sequer olha conscientemente, mas que contribuem decisivamente para a sensação de imersão. A qualidade de efeitos visuais em filmes de terror modernos tem se elevado gradativamente,
porque o gênero exige não apenas sustos, mas a criação de atmosferas que se transformam em personagens invisíveis da própria narrativa. Em Scream VII, isso é especialmente evidente, pois a sensação de ameaça não está apenas na figura de Ghostface, mas em todos os detalhes técnicos que cercam sua presença na tela. Sombras, luzes, texturas, movimentos de câmera e, claro, cenas que requerem animação digital para complementar ou aprimorar o que foi capturado fisicamente. O uso de CGI para aprimorar o realismo em cenas de perseguição. Uma das áreas mais destacadas do trabalho de efeitos visuais em Scream VII é a utilização de CGI para intensificar e melhorar as sequências de perseguição. Filmes de horror dependem de ritmo e tensão, e a perseguição é um dos elementos-chave para transmitir essas sensações. No entanto, filmar movimentos rápidos, mudanças bruscas de posição, colisões e quedas com segurança, e ao mesmo tempo de forma cinematográfica, é um desafio enorme para qualquer produção. Para resolver isso, os efeitos visuais auxiliaram principalmente em 3 frentes. Em primeiro lugar, corrigindo e aprimorando movimentos que no mundo real seriam difíceis de capturar com fluidez. Por exemplo, ao filmar corridas noturnas em ambientes com iluminação limitada, muitas vezes a câmera natural pode ficar instável ou comprometer detalhes importantes. A equipe de CGI, então, entra para ajustar sombras, melhorar texturas e suavizar movimentos, sem que isso pareça artificial ao espectador. Em segundo lugar, o CGI foi utilizado para criar transições entre cenas reais e elementos que, por segurança ou logística, não podiam ser filmados ao vivo. Um exemplo clássico é a cena de fuga por telhados à noite. Em Scream VII, vários planos que parecem filmados em ambientes autênticos foram parcialmente compostos digitalmente, com a adição de prédios ao fundo, céu noturno digital e reajuste de luzes para criar profundidade e sensação de altura. Sem essa intervenção, a cena perderia impacto ou seria extremamente arriscada para os atores e equipe. Por fim, um terceiro aspecto é a integração de efeitos digitais com iluminação prática. Ao trabalhar com lanternas, luzes de postes e reflexos em superfícies molhadas ou sujas, o CGI foi responsável por reforçar brilhos, controlar contrastes e suavizar inconsistências, criando um resultado final mais cinematográfico. Tudo isso é feito de forma quase invisível, porque o objetivo é que o público sinta tensão e não identifique onde começa o real e onde termina o digital. Animações digitais para movimentos que ultrapassam o limite humano. Além do reforço visual em cenas de perseguição, Scream VII também faz uso de CGI para momentos mais extremos, quando personagens realizam movimentos que seriam perigosos ou simplesmente impossíveis de executar em ambiente real. Esses momentos são cuidadosamente planejados desde a pré-produção. A equipe de efeitos visuais colabora com coreógrafos, coordenadores de dublês e o diretor para mapear exatamente onde a animação digital precisa entrar. Por exemplo, em uma sequência impactante em que um personagem escorrega por uma superfície inclinada e bate em um obstáculo antes de cair por uma pequena ribanceira, o corpo do ator foi capturado com sensores de movimento para preservar expressão facial e postura física. Depois, no estúdio de VFX, foram adicionados detalhes de detritos, poeira, rachaduras no solo e iluminação dinâmica que responde à queda. Como resultado, a cena mantém a sensação de veracidade física, mas com um acabamento muito mais dramático e intenso do que seria possível apenas com a filmagem prática. Outro tipo de animação digital presente no filme
é a simulação de tecidos em movimento, especialmente nos trajes dos personagens em cenas de vento forte, chuva ou movimento rápido. Esse tipo de detalhe pode parecer menor, mas influencia profundamente a percepção do público, porque o comportamento realista de roupas e cabelos ajuda a reforçar a credibilidade do ambiente. Efeitos visuais na criação de ambientes e decorações surreais. Além das intervenções em cenas de ação, Scream 7 também faz uso de CGI para compor ambientes que, se fossem construídos literalmente nos sets, custariam muito tempo e recursos. Isso inclui desde pequenas melhorias no que foi filmado até a criação total de espaços. Por exemplo, diversos ambientes internos que aparecem no filme parecem ambientes reais: casas, corredores estreitos, subsolos escuros. Mas parte desses cenários é digital. A produção optou por filmar em locais seguros e acessíveis, com partes das paredes removidas ou com cenas sendo filmadas em estúdio contra telas verdes. A equipe de VFX então reconstruiu digitalmente os espaços para criar continuação visual perfeita entre os ambientes reais e os digitais. Essa técnica permite que corredores que parecem intermináveis ou casas cheias de reentrâncias e escadas sejam criados sem limitações físicas reais. O resultado final é um mundo que parece contínuo e natural, mas que pode ser manipulado para reforçar a tensão narrativa. Por exemplo, em cenas onde o assassino persegue alguém por espaços apertados, a continuidade espacial e visual é controlada digitalmente para que o público acredite que os personagens jamais conseguem escapar. Outro uso criativo desse tipo de CGI está em cenas refletidas em superfícies, como espelhos ou janelas. Em vez de depender apenas da realidade física, a equipe ajustou digitalmente reflexos, sombras e luminosidade para criar um clima mais denso e misterioso, colocando em segundo plano possíveis pistas visuais do que está por vir. É uma forma sutil, mas poderosa, de trabalhar com sensação de perigo iminente. A máscara de Ghostface e efeitos digitais. A máscara de Ghostface é um dos ícones mais conhecidos da franquia, e em Scream 7 ela também recebeu atenção específica no trabalho de efeitos visuais. Embora a máscara em si seja um objeto físico usado pelos atores e dublês, o CGI foi essencial para ajustar detalhes em cenas onde a iluminação ou ângulos não favoreciam a leitura visual do objeto. Por exemplo, em tomadas muito rápidas ou com movimentos bruscos, parte da máscara é corrigida digitalmente para manter seu aspecto ameaçador e convincente. Isso inclui ajustes na textura, realce de sombras e, em alguns casos, amplificação de reflexos nos olhos ou no contorno da boca, para aumentar a sensação de frieza e mistério. Esses ajustes são feitos de forma imperceptível ao público, mas o efeito final é um Ghostface que se mantém visualmente impactante, mesmo em cenas de movimento intenso. Além disso, em algumas cenas específicas, principalmente quando há contato físico entre o assassino e as vítimas, a equipe usou o CGI para suavizar transições entre o corpo real do ator e partes digitais, quando necessário, para evitar riscos. Isso é feito para garantir não apenas segurança, mas consistência visual. A máscara aparece natural, integrada à figura do assassino em todos os ângulos, sem que o espectador questione a aparência. Luz, cor e atmosfera. Correção digital para intensificar emoções. Outro aspecto fundamental do trabalho de VFX em Scream 7 é a correção digital de luz e cor. Esse processo, conhecido como color grading ou gradação de cor, é feito depois que as cenas são filmadas e montadas,
e permite que o time de pós-produção ajuste a sensação emocional de cada sequência. No caso de filmes de terror, o color grading é essencial para criar contraste entre luz e sombra, para reforçar a sensação de claustrofobia em ambientes escuros, ou para dar um tom frio e ameaçador às cenas noturnas. Em Scream 7, a gradação de cor ajuda a manter uniformidade visual entre cenas filmadas em diferentes locações, com diferentes condições de luz, e também realça detalhes que no set poderiam parecer apagados ou distrativos. Por exemplo, cenas que se passam em florestas ou ruas escuras recebem um tratamento digital que enfatiza azuis e verdes frios, ao mesmo tempo em que reduz ruídos e irregularidades visuais. Isso cria um ambiente mais cinematográfico, onde o público sente mais intensamente a oposição entre luz e sombra, um elemento essencial para construirmos medo e surpresa. Em contrapartida, em cenas internas ou à luz do dia, o processo de correção digital é usado para ajustar tons de pele, equilíbrio de branco e saturação de cores, garantindo que nada tire a atenção do que realmente importa, a narrativa e as expressões dos personagens. Esse equilíbrio entre realismo e estética é uma das marcas do trabalho de VFX em Scream 7 e evidencia o cuidado com que a equipe tratou cada quadro da produção. Áudio e efeitos visuais em conjunto, a sinergia técnica. Embora os efeitos visuais sejam principalmente visuais, em produções modernas como Scream 7, eles coexistem com a pós-produção de áudio para criar uma experiência mais imersiva. Quando uma sequência passa por grande trabalho digital, como cenas de perseguição ou ambientes alterados, a equipe de som trabalha em paralelo para ajustar ruídos, passos, eco e efeitos sonoros que se sincronizam com o visual aprimorado. Essa sinergia entre imagem e som é essencial em filmes de terror, onde jump scares, silêncio planejado e ruídos inesperados podem causar reações emocionais fortes no público. Por isso, mesmo quando uma cena parece simples à primeira vista, como alguém andando por um corredor silencioso, há trabalho conjunto entre iluminadores, editores de imagem e designers de som para definir exatamente como essa cena deve sentir no resultado final. Conclusão: VFX em Scream 7, técnica e narrativa integradas. Os efeitos visuais em Scream 7 não estão lá apenas para impressionar, mas para servir a narrativa e reforçar a imersão do público. Seja aprimorando sequências de ação, compondo ambientes completos, ajustando detalhes de iluminação, corrigindo movimentos digitais ou integrando áudio e imagem de forma harmoniosa. O trabalho do time de VFX é um elemento fundamental do filme. Longe de ser apenas adereço, o CGI em Scream 7 ajuda a transformar uma história de suspense em uma experiência cinematográfica coesa, criando momentos que, de outra forma, seriam impraticáveis, arriscados ou menos impactantes. Mesmo quando o público não percebe conscientemente todos esses detalhes, eles estão ali, sustentando a sensação de tensão, medo e surpresa que definem o gênero. Em resumo, os efeitos visuais em Scream 7 representam uma combinação de técnica sofisticada com sensibilidade narrativa, e seu impacto vai muito além do que aparece superficialmente na tela. Eles são parte essencial da forma como a história pulsa e prende a atenção do espectador, mostrando que, no cinema moderno, o visual e o narrativo estão sempre interligados. A saga, criada originalmente nos anos 1990, conquistou audiências ao longo de 6 décadas de filmes que misturam horror, humor e crítica ao gênero,
tornando-se um ícone cultural. O desempenho de Scream 7 nas bilheterias chamou a atenção por vários motivos. Primeiro, porque ele alcançou recordes dentro da própria franquia, superando as expectativas financeiras. E segundo, porque sua trajetória comercial indicou algo importante sobre o interesse do público pelo cinema de horror clássico em pleno início da década de 2020. Este desempenho tem repercussões não apenas na franquia em si, mas também no modo como grandes estúdios estão encarando filmes de gênero no mercado global. Desde o primeiro fim de semana de exibição, o desempenho de Scream 7 mostrou sinais de força financeira. O filme estreou com uma arrecadação que entrou para a história da franquia, configurando o maior fim de semana de abertura de todos os tempos da série, com dezenas de milhões de dólares arrecadados apenas nos primeiros dias. Isso por si só já representou um marco, principalmente considerando que os filmes anteriores, apesar de bem-sucedidos, não tinham alcançado números tão expressivos logo no início de sua trajetória nos cinemas. Esse impacto inicial dá pistas sobre dois fatores importantes: a fidelidade dos fãs de longa data e a curiosidade do público mais amplo diante de um retorno tão aguardado. Esse tipo de resultado não apenas impulsiona o filme em termos de receita direta, mas influencia toda a estratégia de marketing e distribuição que se segue ao lançamento teatral. Desempenho nas bilheterias, violência, recordes e audiência. O fenômeno comercial de Scream 7 começa justamente com o fim de semana de estreia. Nos Estados Unidos, onde o mercado cinematográfico é tradicionalmente um dos mais importantes do mundo, o filme alcançou números expressivos logo no primeiro fim de semana, superando todas as demais entradas da série até então. Esse desempenho é especialmente notável, porque Scream 7 não foi lançado como parte de uma grande franquia de super-heróis ou um blockbuster de ação de enorme orçamento. Ele é um filme de terror slasher, um gênero que muitas vezes conquista receitas mais modestas. Ainda assim, o público respondeu de forma impressionante logo de cara, fazendo com que o longa registrasse a melhor estreia doméstica da história da franquia, com dezenas de milhões arrecadados em apenas 3 dias. Além de seu desempenho doméstico, Scream 7 também teve impacto internacional. A franquia sempre teve legiões de fãs fora dos Estados Unidos, e o 7º capítulo não foi exceção. A arrecadação internacional somou dezenas de milhões, elevando o total mundial para um patamar que colocou o filme entre os lançamentos de maior sucesso do ano. Um feito importante, especialmente considerando o cenário cada vez mais competitivo do box office global. Esse resultado internacional indica que o apelo da franquia vai muito além das fronteiras de Hollywood, e que mesmo filmes de gênero podem se destacar em mercados amplos quando há uma base de fãs sólida e uma estratégia de lançamento bem executada. O desempenho financeiramente robusto se torna ainda mais impressionante quando se leva em conta o orçamento de produção do filme. Com um orçamento moderado quando comparado a grandes blockbusters, Scream 7 conseguiu arrecadar um total mundial que multiplicou diversas vezes o investimento inicial, gerando lucro substancial para os estúdios envolvidos. Isso é um indicador importante, pois demonstra que filmes de horror podem ser extremamente lucrativos quando bem recebidos pelo público, algo que tem sido cada vez mais valorizado por grandes distribuidoras no circuito cinematográfico internacional. Outro aspecto interessante ao analisar o desempenho comercial de Scream 7 é a forma como ele se comportou ao longo das semanas seguintes ao seu lançamento. Diferentemente de alguns filmes que despencam rapidamente após o fim de semana de estreia, Scream 7 conseguiu manter uma presença consistente nas bilheterias.
Embora a queda natural de arrecadação após a estreia tenha ocorrido, como é esperado para qualquer filme, ele continuou a somar receita em semanas posteriores, mantendo-se entre os títulos mais vistos em salas de cinema por várias semanas consecutivas. Essa trajetória semanal sugere que, mesmo após o calor inicial da estreia, o longa continuou a atrair público. Esse tipo de resultado costuma refletir dois fatores. Primeiro, que o filme tem boca a boca positivo, ou, pelo menos, curiosidade contínua. E segundo, que sua presença no mercado cinematográfico se estende além das semanas iniciais de hype. Essa estabilidade nas receitas contribuiu para que a arrecadação total se aproximasse e até ultrapassasse a marca de centenas de milhões de dólares globalmente, consolidando o filme como um dos mais lucrativos da franquia, algo que poucos esperavam ver tão rapidamente após seu lançamento. É importante destacar também que essa trajetória semanal foi influenciada pela combinação de fãs antigos e novos espectadores. Parte dos resultados fortes da bilheteria foi atribuída ao fato de o filme reunir personagens conhecidos do público fiel da série, ao mesmo tempo em que procurou introduzir elementos que pudessem atrair espectadores mais jovens, ou aqueles que talvez não tivessem acompanhado todos os filmes anteriores. Essa estratégia de mesclar nostalgia com novidades ajudou a promover resultados comerciais sólidos ao longo de mais de um mês nas salas de cinema. Comparação com outros filmes de terror e mercado global. Para avaliar adequadamente o impacto de Scream VII nas bilheterias, é útil compará-lo com outros filmes de terror lançados recentemente. Nos últimos anos, o cinema de horror tem experimentado diferentes ciclos de popularidade. Em alguns períodos, o gênero domina as bilheterias, como aconteceu com grandes franquias ou adaptações populares, enquanto em outros momentos o público se mostra menos engajado. No caso de Scream VII, o desempenho financeiro sólido indica que o público ainda tem um forte interesse por filmes de terror clássicos, quando eles oferecem um equilíbrio entre tradição e inovação. Isso se reflete na arrecadação global, que colocou o longa entre os títulos de terror mais bem-sucedidos em termos de receita nos últimos anos. O fato de Scream VII ter superado outras entradas da franquia em termos de arrecadação, mesmo diante de críticas mistas ou negativas por parte de alguns espectadores e críticos, é um fenômeno que merece atenção. Ele sugere que o apelo da franquia vai além da avaliação crítica, pois muitos filmes que não são unanimidades entre os críticos ainda conseguem arrecadar muito dinheiro nas bilheterias, graças à base de fãs e ao marketing eficaz. Isso é particularmente evidente em franquias que operam há várias décadas, como é o caso de Scream, cujo nome por si só já atrai público, independentemente de opiniões divididas. Além disso, os números de bilheteria internacional ajudam a contextualizar como a franquia continua sendo relevante globalmente. Em mercados fora dos Estados Unidos, Scream VII também teve uma presença significativa, mesmo que os números variem de país para país, de acordo com a cultura local e a competição de outros lançamentos. Ainda assim, o fato de que ele contribuiu para uma arrecadação global robusta mostra que filmes de horror com marcas estabelecidas podem continuar a realizar resultados comerciais positivos ao redor do mundo. Home Media, lançamento em mídia doméstica e digital. Após um ciclo de exibição nos cinemas que durou algumas semanas, Scream VII começou sua transição para o mercado de consumo doméstico. Esse processo envolve várias etapas e formatos, que vão desde a compra digital
até a disponibilização em serviços de streaming e mídias físicas. Tradicionalmente, filmes de sucesso como este passam por um período exclusivo nos cinemas antes de serem disponibilizados para compra ou aluguel digital, o que é parte da estratégia dos estúdios para maximizar as receitas em diferentes janelas de distribuição. No caso de Scream VII, a janela de lançamento em mídia digital foi relativamente curta. O filme foi disponibilizado para compra ou aluguel nas principais plataformas digitais cerca de um mês após sua estreia nos cinemas. Isso inclui serviços populares, onde espectadores podem adquirir o filme digitalmente e assisti-lo em casa, de acordo com sua conveniência. Uma estratégia que reflete a tendência atual do mercado cinematográfico mundial, em que as janelas entre lançamento no cinema e mídia doméstica vêm se encurtando. Essa abordagem permite que o filme continue gerando receita em outras frentes além das bilheterias teatrais, aproveitando seu momento de popularidade enquanto ainda está fresco na memória do público. Além do lançamento digital, Scream VII também foi programado para ter sua edição física em formatos como DVD e Blu-ray, alguns meses após sua estreia. Essas versões físicas costumam ser coletadas por fãs e colecionadores, e muitas vezes incluem conteúdos extras que não estão disponíveis nas versões digitais simples, como cenas deletadas, making-of, entrevistas com o elenco, trilha sonora estendida e outros materiais bônus, que agregam valor para quem gosta de experimentar o filme de forma mais imersiva. Esse tipo de lançamento físico segue sendo relevante mesmo na era digital, porque há um segmento do público que valoriza possuir uma cópia tangível do filme. Paralelamente às versões digitais e físicas, existe também o potencial lançamento em serviços de streaming sob demanda, por assinatura, que ocorre em um período um pouco mais tardio. Esse é um último estágio da janela de distribuição, onde o filme é adicionado a catálogos de plataformas de streaming, ampliando ainda mais seu alcance para públicos que preferem assistir via assinatura mensal ou pacotes de serviços. A inclusão nessas plataformas pode aumentar ainda mais o público que consome Scream VII, especialmente entre aqueles que não foram ao cinema ou que preferem assistir em casa. Conclusão: o legado comercial de Scream VII. Em resumo, o desempenho de Scream VII nas bilheterias e seu lançamento em mídia doméstica refletem tanto a durabilidade da franquia quanto as tendências atuais do mercado cinematográfico global. Nas salas de cinema, o filme conseguiu um dos melhores desempenhos entre as entradas da série, atraindo tanto fãs leais quanto parte do público geral, resultando em uma arrecadação mundial que superou bem seu orçamento de produção. Essa trajetória financeira demonstra que filmes de terror com legado e marca forte ainda têm grande apelo comercial, mesmo em um mercado competitivo. A transição para a mídia doméstica, com lançamento digital e planos de distribuição física e em streaming, também mostra como os estúdios estão adaptando suas estratégias para aproveitar diferentes fontes de receita ao longo do ciclo de vida de um filme. Ao combinar um lançamento teatral impactante com rápido acesso em plataformas digitais e mídias físicas subsequentes, Scream VII estendeu sua presença econômica para muito além dos cinemas. Por fim, o sucesso financeiro de Scream VII não é apenas um número estatístico, mas um indicador de como franquias clássicas podem permanecer culturalmente e comercialmente relevantes, mesmo décadas após seus primeiros lançamentos. Ao equilibrar nostalgia, marketing eficaz e uma base de fãs dedicada, o filme conquistou um lugar de destaque nas bilheterias de 2026 e estabeleceu uma base sólida para possíveis continuações
ou novos projetos no universo da franquia. Esses resultados mostram que, mesmo em um cenário de entretenimento cada vez mais fragmentado, histórias familiares e bem divulgadas ainda têm poder de atrair grandes audiências ao redor do mundo. Em muitas franquias longas, especialmente no horror, a sequência de filmes passa por uma evolução de criadores, novos diretores, novos roteiristas, diferentes visões. Mas em Scream 7, a produção deu um passo diferente, convidando alguém profundamente ligado à origem da franquia para assumir o papel de diretor. Isso não aconteceu por acaso. Foi uma resposta tanto às mudanças nos bastidores, quanto ao desejo de reconectar o público com o espírito original da série, ou pelo menos com a perspectiva de quem ajudou a imaginar tudo no início. Kevin Williamson, o diretor por trás de Scream 7. O diretor de Scream 7 é Kevin Williamson, um nome que ressoa fortemente na franquia Scream e no próprio gênero de terror teen. Williamson não é apenas um cineasta associado à série. Em muitos sentidos, ele é um dos pilares criativos que permitiram que Scream se tornasse um fenômeno cultural. Ele começou como roteirista do filme original em 1996, trabalhando em várias das primeiras sequências e ajudando a construir o tom único da franquia, um equilíbrio entre horror, ironia e metalinguagem inteligente. Ao longo dos anos, ele esteve envolvido na mitologia de Scream de várias maneiras, seja escrevendo, produzindo ou colaborando criativamente nos bastidores. O fato de Williamson agora dirigir Scream 7 é significativo por vários motivos. Primeiro, porque ele não foi originalmente planejado como diretor para este filme. Outros nomes chegaram a ser considerados nos estágios iniciais de produção, mas após diversas mudanças nos bastidores, ele foi chamado para assumir a direção. Sua nomeação marca um retorno ao núcleo criativo da franquia, ligando diretamente este filme à visão original que ajudou a estabelecer Scream como uma saga que mistura suspense com comentários sobre o próprio horror cinematográfico. Williamson já havia escrito os roteiros dos filmes clássicos dos anos 90 e início dos anos 2000, nos quais a franquia construiu sua reputação de sagacidade e subversão de clichês. Dirigir Scream 7 representou para ele tanto um desafio quanto uma responsabilidade. Honrar um legado que ele ajudou a construir, ao mesmo tempo em que traz algo novo para o público moderno. Sua experiência, familiaridade com a mitologia e entendimento profundo dos personagens centrais, como Sidney Prescott, foram fundamentais para conduzir o projeto, especialmente em questões de tom e ritmo. A jornada de Williamson, dentro da franquia. Para entender melhor o papel de Williamson no filme, é útil relembrar sua trajetória. Nos anos 90, quando o filme original Scream estreou, ele trouxe uma combinação inovadora de suspense e humor autorreferencial que virou referência no gênero. Esse estilo visionário tornou Scream mais do que um slasher típico. Era uma obra que comentava sobre filmes de terror enquanto fazia parte deles. A habilidade de Williamson como roteirista era fundamental para isso, permitindo que personagens fossem autoconscientes sem perder a tensão narrativa. Com o passar dos anos, Williamson continuou envolvido, seja escrevendo ou produzindo. Mesmo quando outros diretores assumiram a cadeira principal, sua influência narrativa sempre foi sentida. Essa credibilidade construída ao longo de décadas de trabalho dentro da série conferiu a ele autoridade para dirigir Scream 7, numa fase em que mudanças significativas estavam acontecendo, tanto na produção quanto no elenco. A escolha de Williamson foi, portanto, tanto uma decisão prática quanto simbólica. Trazer alguém que compreende de forma holística o que faz a franquia funcionar,
em vez de apenas um diretor contratado para comandar cenas isoladas. Como diretor, Williamson precisou lidar com a complexidade de reunir personagens históricos, introduzir novos, equilibrar suspense e metalinguagem, e ainda responder às expectativas de um público que esperava tradição e inovação ao mesmo tempo. Sua experiência como roteirista se tornou um trunfo aqui, porque ele já conhece profundamente os temas subjacentes da série, as nuances dos personagens e o tipo de ritmo que Scream necessita para funcionar como uma sequência legítima de seus predecessores. Guy Busick, co-roteirista que complementa a narrativa. Ao lado de Williamson, quem colaborou diretamente na escrita do roteiro de Scream 7 foi Guy Busick, um roteirista que já tem experiência com o gênero de terror e suspense. Busick esteve envolvido em outros projetos de horror contemporâneo antes de trabalhar em Scream 7, e sua contribuição foi instrumental para trazer elementos modernos ao script, principalmente em termos de ritmo narrativo, tensão e construção de cenas de assassinato que se encaixam no tom esperado pelo público atual. A escolha de trabalhar com Busick reflete uma estratégia narrativa deliberada, mesclar a visão clássica de Williamson com uma abordagem que entende as tendências atuais do cinema de terror. Isso significa que, enquanto Williamson traz o conhecimento histórico e a reverência pela série, Busick ajuda a moldar o roteiro para que ele seja relevante em um contexto cinematográfico contemporâneo, com diálogos mais adaptados à realidade do público jovem e cenas que dialogam com as expectativas de um gênero que evoluiu bastante desde a década de 90. A parceria deles no roteiro garante que Scream 7 não seja apenas um reflexo do passado, mas também um filme que tenta conversar com as ansiedades e referências culturais de hoje. Enquanto Williamson mantém o foco nos elementos clássicos, personagens recorrentes, temas de sobrevivência, metalinguagem sobre o horror, Busick introduz nuances que falam à audiência atual, tornando a narrativa mais acessível e envolvente para novos espectadores, sem alienar os fãs antigos. James Vanderbilt, contribuição para a história original. Embora Williamson e Busick tenham sido os principais responsáveis pelo roteiro final, a história de Scream 7 tem suas raízes narrativas em uma colaboração com James Vanderbilt, outro nome de destaque no desenvolvimento da trama. Vanderbilt é um criador e roteirista com experiência em suspense e narrativa de mistério, trazendo uma perspectiva que complementa a abordagem tanto de Williamson quanto de Busick. A participação de Vanderbilt se dá mais especificamente na construção da história em que o script se baseia. Isso significa que ele ajudou a delinear os arcos principais, a motivação do novo assassino, o conflito emocional de Sidney Prescott e os elementos de mistério que orientam o filme. Essa contribuição é essencial, porque estabelece a espinha dorsal narrativa que os roteiristas transformam em um roteiro completo. Vanderbilt acrescenta uma camada de complexidade à história, que pode ser vista nas motivações dos personagens e na estrutura de revelações ao longo do filme. Enquanto Williamson e Busick trabalham mais diretamente com diálogos e cenas específicas, Vanderbilt ajuda a garantir que a narrativa em grande escala tenha uma lógica emocional e um ritmo de mistério consistente, algo fundamental para um filme de horror que depende tanto do suspense quanto das reviravoltas. Integração criativa no processo de produção. O processo de criar Scream 7 não se limita apenas a colocar um diretor e roteiristas no papel. Trata-se de um trabalho colaborativo que envolve alinhamento de visões, adaptação de ideias e constante diálogo entre os criadores e a produção. Williamson, Busick e Vanderbilt
trabalharam em conjunto com produtores e com o estúdio, para alinhar a narrativa ao que se esperava do filme, levando em conta tanto a herança da série quanto as exigências contemporâneas de cinema. Esse tipo de trabalho colaborativo se reflete na forma como a história foi construída. Personagens clássicos recebem espaço para desenvolver suas jornadas. Novos personagens têm suas próprias motivações, e o tom geral do filme tenta equilibrar humor e horror, um desafio que sempre foi central para a franquia. A presença de Williamson no comando criativo ajudou a manter uma linha narrativa coerente com a tradição de Scream, enquanto a contribuição de Busiek e Vanderbilt garantiu que a história tivesse elementos de surpresa, estrutura moderna e desenvolvimento emocional adequado. Conclusão: uma visão compartilhada para Scream 7. Em suma, a direção e a escrita de Scream 7 são fruto de uma colaboração entre criadores que representam tanto o passado quanto o presente da franquia. Kevin Williamson, como diretor e co-roteirista, traz uma conexão pessoal e histórica com a série, algo que confere legitimidade ao projeto. Ao mesmo tempo, a contribuição de Guy Busiek e James Vanderbilt ajuda a moldar a narrativa para uma audiência atual, assegurando que o filme não seja apenas uma nostalgia vazia, mas uma obra narrativa com ritmo e emoção. O resultado é um filme que, apesar de críticas mistas, representa um esforço consciente de conciliar tradição e evolução dentro de uma franquia de décadas. A visão de Williamson como diretor e a abordagem conjunta no roteiro tornam Scream 7 um capítulo interessante de discutir, não apenas por seu conteúdo na tela, mas pelo processo criativo que o trouxe à vida. Logo após uma intensa perseguição ao assassino na cafeteria de Sydney, Tatum é sequestrada e levada até a própria casa da família. A cena que se desenrola é uma das mais simbólicas de toda a franquia. Tatum está amarrada em uma cadeira no quintal, ecoando o icônico momento do primeiro Scream, quando a jovem Tatum Riley foi a primeira vítima na casa dos Prescott. Essa repetição deliberada não serve apenas como uma referência nostálgica, mas também como um lembrete cruel de que Sydney jamais escapou verdadeiramente do ciclo de violência que marcou sua vida. Ao chegar à casa e encontrar sua filha em perigo, Sydney enfrenta o que seria o momento mais crucial: desmascarar os assassinos. Ao contrário do esperado, não há apenas um Ghostface, mas 3 figuras mascaradas trabalhando em conjunto. Esse elemento triplo de antagonistas adiciona complexidade e confusão ao confronto final, fazendo com que Sydney e Tatum tenham de lutar em condições extremamente desfavoráveis. A presença de múltiplos Ghostfaces também reforça a sensação de que a ameaça é maior do que em filmes anteriores. Não é apenas um assassino isolado, mas um plano coordenado. A revelação dos assassinos e motivações. Quando os primeiros Ghostfaces são desmascarados, a revelação é ao mesmo tempo chocante e desconcertante. Um dos assassinos é Marco, um funcionário de uma instituição psiquiátrica local, que já havia aparecido brevemente no filme. Ele é o primeiro a ser exposto diante de Sydney, revelando que esteve envolvido nos ataques e que possui uma ligação indireta com os eventos em Pine Grove. Quando ele tenta justificar suas ações, insinua uma obsessão por violência e horror, embora sua motivação real seja deixada um tanto vaga até os segundos finais. Essa escolha narrativa explora a ideia de que o mal pode surgir de onde menos se espera. Um personagem aparentemente sem importância acaba sendo peça-chave no plano maligno. O segundo grande choque ocorre quando outro Ghostface se revela como Jessica Bowden, uma vizinha próxima de Sydney que foi vista em poucas cenas anteriormente
e que parecia totalmente inofensiva. A motivação de Jessica é profundamente perturbadora. Ela é uma fã obcecada de Sidney Prescott, tendo lido sua autobiografia e interpretado a trajetória de Sidney como uma espécie de manual para ganhar poder e importância. Após matar seu próprio marido abusivo, Jessica acaba se internando voluntariamente em uma instituição psiquiátrica, onde conhece Marco. Juntos, eles arquitetam um plano para recriar a violência de Woodsboro, com o objetivo distorcido de transformar Tatum na nova Final Girl, o arquétipo que Sidney encarnou repetidamente em todos os filmes anteriores. Essa justificativa, embora fraca do ponto de vista lógico, serve para mostrar o quanto a veneração extrema de um ícone pode se transformar em loucura e violência. A ideia de que alguém pode querer criar outra Final Girl ao forçar Sidney a enfrentar uma situação semelhante àquela que a tornou famosa é um comentário metalinguístico sobre a própria narrativa da franquia Scream. A obsessão de Jessica por Sidney e por sua filha revela como o mito de Sidney Prescott se espalhou e como pessoas podem distorcer uma história de sobrevivência e coragem em algo grotesco e manipulador. Essa escolha narrativa amplia a reflexão sobre o impacto da cultura do horror e da fama na psicologia humana, fazendo o público questionar o que realmente significa venerar um sobrevivente de traumas tão profundos. A luta decisiva. Com as identidades dos assassinos reveladas, Sidney e Tatum têm de lutar pela própria sobrevivência. O marido de Sidney, Mark, que havia sido gravemente ferido anteriormente quando tentou ajudar sua família, reaparece no confronto, apesar de suas próprias feridas. Sua presença é um elemento emocional importante, mostrando que, embora ferido, ele continua tentando proteger sua família, reforçando o tema recorrente de proteção e sacrifício. No entanto, sua condição vulnerável cria um senso de urgência ainda maior para Sidney e Tatum. A batalha que se segue é violenta e estratégica. Sidney, com sua vasta experiência em enfrentar Ghostface ao longo dos anos, age com frieza e precisão, usando o que tem à disposição, incluindo um canivete e sua astúcia, para enfrentar Jessica e Marco. Em certo momento, ela consegue atirar em Marco, que cai morto no chão, representando a primeira etapa de derrota dos antagonistas. Porém, isso ainda não resolve a ameaça por completo, pois Jessica tenta escapar e continuar seu plano insano,